Salve, salve! Continuar nossa instrução, agora nós vamos aprender algo interessante, né? Crime militar por extensão ou extravagante. Olha só, pessoal, interessante para a gente aí, porque agora nós abrimos o leque, né? Vamos lá avançar? Então, o que seria isso aí, senhores? O que seria isso aí? Isso daí é o seguinte: em 2017, presta atenção, houve alteração no artigo 9 do CPM. Essa alteração ele aumentou o rol dos crimes militares e igualmente ampliou que a competência da justiça militar, né? Então aqui nós temos uma lei de natureza híbrida, que ela tanto alterou a questão material como também alterou a questão do processo penal militar, né? Essa lei instituiu que foi denominado crime militares por extensão, aqueles previstos exclusivamente em legislação penal comum, isso é, quer seja no Código Penal comum ou na legislação extravagante ou legislação especial. Como é que era, senhores? Antes da lei, lá no artigo 2º falava o seguinte, crimes militares, considera-se crimes militares, aqui, o artigo 9 é que vai definir os crimes militares. Considera o crime militar o que? Os crimes previstos nesse código. Qual é o código? CPM, né? CPM. Embora também o seja com igual definição na legislação penal comum. Ou seja, aqui é o caso do homicídio, né? O homicídio, ele está tanto no CPM como no CP, de igual modo, né? Beleza. Agora, com a alteração de 2017, falou o seguinte, o artigo 2º, o inciso 2, passou o seguinte: crime militar nesse código e os previstos na legislação penal. Agora abriu o leque, porque legislação penal não é somente o Código Penal militar. Legislação penal é toda a legislação que define crime. Toda a legislação que define o crime. E aqui, por isso que ampliou o conceito do crime quando o sujeito ativo, quando o sujeito for militar da ativa, né? E aqui é o seguinte, aqui só falava que era penal, penalização penal comum. Agora ampliou, senhores. E aqui eu vou fazer o seguinte, nesse sentido, o militar da ativa pode responder perante a justiça militar por crime previsto não somente no Código Penal Militar, mas também ilícitos penais delineados na legislação penal comum. Essa legislação penal comum, ela vai abranger o próprio Código Penal, a legislação especiais, exemplo do crime de tortura, lei de abuso de autoridade, Estatuto do Desarmamento, Código de Trânsito, né, crime contra a economia, crime contra a licitação e assim por diante, senhores. E aqui eu trago para os senhores esse mapa mental para a gente já fazer o link com a aula passada, né? Aqui, crime militar pela teoria clássica, que é a teoria predominante, fala o seguinte: crime previsto somente no CPM e praticado somente por militares, né? Beleza. Impropriamente militares, em contrassenso aí, né? Que é os previstos do CPM, mas praticado por militar e civil, né? E aqueles também que têm uma definição de igual modo, tanto no CP como no Código Penal. Aqui a parte primeira do artigo 2º do CPM. O extravagante, ou por extensão, é aquele que tem previsão na legislação penal, né? E o crime próprio militar exige uma qualidade especial do agente, exemplo do comandante superior hierárquico. Muito bem, não tem dúvida, né, senhores? Pessoal, com o advento dessa reforma, essa modificação, houve a incidência do overruling. O que é o overruling, pessoal?
calma lá. Overruling é quando uma jurisprudência ou uma súmula, um entendimento do judiciário, ele é superado por uma legislação posterior. Uma nova legislação, ela traz um entendimento diverso do que já estava sedimentado nos tribunais. Então, com essa reforma de 2017, caiu muita súmula, foi superado. Exemplo disso aqui, ó. Exemplo aqui, a súmula 172 do STJ fala o seguinte: compete à justiça comum processar e julgar os crimes de abuso de autoridade. Não. Agora, se for praticado, ainda que praticado em serviço, né? Agora, se for praticado em serviço, compete à justiça militar, porque esse daqui vai ser considerado crime militar por extensão, né, senhores? Então, caiu essa súmula aí. Qual súmula mais caiu? Né? Compete à Justiça Militar Comum do Estado processar e julgar delitos decorrentes em acidente de trânsito envolvendo viatura policial militar, salvo se o autor e vítima forem militares, né? Policiais e militares. Nessa situação aqui é quando duas viaturas em serviço tivessem envolvido em acidente, naquela época já tinha o entendimento que seria situação de crime militar. Mas agora não. Agora, qualquer circunstância envolvendo viatura militar, policial em serviço é de competência da Justiça Militar, porque, embora seja um delito de trânsito, mas, por extensão, estando o militar em atividade, estando de serviço, atrai a competência da Justiça Militar do Estado, né? Vamos avançando aí, né? Outra situação, ó. Compete à Justiça Comum Estadual processar policial militar por crime de promover ou facilitar fuga de preso. Agora não. Agora essa situação, embora tenha previsão no comum, ela vai ser competente, a competência passou para a Justiça Militar Estadual na situação do crime extravagante. Né? Outra situação aí, né, compete à Justiça Estadual processar a policial militar de crime pela prática do crime militar e a comum, né, pela prática do crime comum simultâneo àquele, ou seja, militar. Aqui tinha muito exemplo aqui na questão da violação de domicílio e abuso de autoridade, né? A pessoa respondia a violação de domicílio na auditoria militar e abuso de autoridade na justiça comum. Agora não. Agora todos vão responder no mesmo juízo competente, que é a justiça militar. Beleza, senhores? É isso aí. Na próxima aula nós vamos trazer essa situação aí e bons estudos aí para os senhores.